Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Mais uma vez nós estamos aqui juntos via vídeo, estamos todos lutando em oração e sofrendo juntos com todos que sofrem nestes dias difíceis de pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. E não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para você, não tem sido fácil para a igreja. Todos nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Vivemos tempos realmente assombrosos, né? Tempos difíceis, tempos também de reflexão e de nos voltarmos completamente para o Senhor, nosso Deus. Então, por conta desse período de pandemia, nós vamos mais uma vez estar conversando via vídeo. Todos os dias eu oro em favor da sua vida, da sua família, oro em favor das pessoas que postam seu pedido de oração no grupo de oração da IBAN, das pessoas que o Espírito Santo vai nos trazendo à memória. Estamos o tempo todo em oração. E agora vamos orar a Deus pedindo que Ele fale ao nosso coração por meio da ministração da sua palavra. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor é rico em misericórdia e em fidelidade, e que a tua presença, Senhor, nos consola, nos conforta, nos alegra o coração. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, eu quero orar em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada membro da IBAN, das pessoas que porventura vão acessar este vídeo, irmãos de outras igrejas, pessoas cristãs ou não cristãs, que possam acessar esta informação, este vídeo, e eu te peço a tua bênção para cada uma dessas pessoas. Rogo a ti, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo o teu povo, o Senhor esteja guardando cada família, o Senhor esteja guardando, ó Deus, aquelas pessoas que estão no front da guerra, estão na frente da batalha, estão lutando, Senhor, com todas as suas forças. Eu oro, Senhor, por todos que sofrem, por aqueles que têm perdido seus entes queridos. São quase 60 mil mortos no Brasil. Ó Deus, muitas pessoas estão nas UTIs e sofrem nesta hora, e eu oro por elas. Tem misericórdia, Senhor. Nesta hora eu rogo a iluminação do Espírito Santo, Senhor Deus, para que eu possa expor a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós encerramos as meditações no livro de Neemias. E hoje nós estaremos começando novas meditações, e desta vez nas parábolas do Senhor Jesus. Vamos estar meditando de forma paulatina nas parábolas do Senhor. Na palavra do Senhor, e agora usando as parábolas. As parábolas são narrativas curtas, ricas em metáforas, e que querem trazer uma mensagem específica. No caso do Senhor Jesus, sempre tentando aclarar a consciência das pessoas quanto às verdades do Evangelho, quanto às verdades da palavra de Deus, aquilo que Deus desejava comunicar às pessoas por meio da pessoa de seu Filho bendito, Jesus Cristo. Jesus sempre foi um professor por excelência. A pedagogia de Cristo sempre foi incisiva, tocando profundamente aos corações. E queremos resgatar esta pedagogia de uma certa forma aqui, na meditação das parábolas do Senhor. E vamos dar início neste dia de domingo, comentando, falando, expondo a parábola do semeador. Diz o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4, o seguinte: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola:
Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Aí está exposta, então, a leitura da palavra de Deus. Que tipo de terra é o nosso coração? Nós temos aqui a parábola do semeador. E o Senhor Jesus, de uma certa forma, compara a nossa recepção, compara o nosso coração, o nosso espírito, a uma terra onde vai ser semeada a palavra de Deus. Que tipo de terra é o nosso coração? Como é que temos recepcionado a palavra de Deus? Como é que temos nos relacionado com a palavra de Deus? Qual a importância, o lugar que a palavra de Deus tem em nossa vida? Qual é o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso esmero na prática da palavra de Deus? A praticamos? Porque o verdadeiro significado de compreensão não é somente um entendimento intelectual, mas, sobretudo, a competência, a capacidade de transformar aquilo que foi aprendido, que foi entendido, que foi recepcionado por nossos sentidos, em algo prático. Transformar em algo prático. Transformar em uma prática do dia a dia. Como fazemos isto? A depender da forma como recepcionamos a palavra de Deus, podemos ser comparados à semente que caiu à beira do caminho. Diz o Senhor Jesus que a semente que caiu à beira do caminho, ela foi devorada, comida, uma parte pelas aves, e uma outra parte foi pisada. E qual é o sentido da semente que cai à beira do caminho? O Senhor, logo depois, vai interpretar a parábola para os seus discípulos. Eles indagaram o sentido da parábola.
E no que diz respeito à semente que caiu à beira do caminho, o Senhor Jesus disse que a semente que caiu à beira do caminho significa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, mas vem Satanás e lhes arrebata a palavra. É que tem muita gente escutando a palavra de Deus por muitas razões que não dizem respeito ao real interesse de uma comunhão profunda com Deus. Ouve o discurso. Como discurso, talvez alguns escutem a palavra de Deus como um discurso onde vai se querer recolher dali a estética, a beleza da concatenação das palavras. A pessoa escuta o discurso pelo discurso, e aquele discurso já cumpre o seu propósito ali. Eu escutei, gostei, não gostei, e acabou. E aquela palavra se vai ao vento. É como se fossem palavras soltas ao vento. E Satanás aloca ali, nesta comunicação, outras questões, outras situações, outros interesses, e logo a pessoa se desinteressa daquilo que ouviu, e a palavra não surte nenhum efeito. Diz o Senhor que Satanás arrebata, tira o foco, mostra, leva a pessoa ao desinteresse, a displicência quanto à importância da palavra de Deus. Aquela pessoa escutou, mas não escutou. Aquela pessoa escutou, mas não desceu ao coração. Entrou no ouvido, saiu no outro. E outras comunicações foram feitas por Satanás, e esta pessoa simplesmente se foi. A palavra se perdeu. Não chegou a lançar raízes profundas naquela pessoa. Aquela palavra não foi ruminada, não foi entendida com profundidade, não deu um verdadeiro valor à palavra. Beira do caminho é aquele indivíduo que escuta, mas não escuta, tendo ouvidos para ouvir, mas não ouve. A palavra não desce ao seu coração. Aquela pessoa não se importa com o Evangelho, com a palavra de Deus. Ela esteve ali, ela pôde presenciar, ela ouviu o pronunciar da mensagem do Evangelho, o pronunciar dos oráculos de Deus, mas se desinteressou e se foi. E ficou sem a palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, no seu ser. Em seguida, o Senhor Jesus disse que existe outro tipo de recepção à palavra de Deus, que é a que cai sobre pedras. A semente que cai sobre pedras. E a semente que cai sobre pedras significa que o indivíduo recepciona até com alegria a palavra de Deus. Mas aquilo é fogo de palha. Se empolgou por uns instantes. Se empolgou por uns momentos. Achou muito bom, achou bonito, gostou. Mas aquilo foi temporário. Logo passou. Não lançou raízes profundas, não cresceu, não frutificou, não, acabou aquilo. Glória a Deus, aleluia. A pessoa se empolgou uns dias, mas logo se foi. Perdeu o interesse. Lembremos-nos de que a semente que cai à beira do caminho é Satanás que arrebata, influencia, pressiona a pessoa para que perca o foco. A palavra que cai, a semente que cai entre espinhos simboliza a palavra que é recepcionada, mas a pessoa mesmo não tem firmeza. É de coração dobre. Muda de opinião o tempo todo.
é firme por uns instantes e logo abandona a palavra de Deus. Muita gente está nesta situação. Muita gente é terra à beira do caminho, onde a semente é arrebatada por Satanás e pisada por pessoas. Enfim, as influências culturais, mundanas, arrancam a semente que foi plantada, matam a semente, devoram, destroem a semente, beira do caminho. A semente entre espinhos, entre pedras, melhor dizendo, é aquela pessoa que recebeu com alegria, ávida pela palavra de Deus, mas ela não consegue lançar raízes, ela não consegue se relacionar com profundidade com a palavra de Deus. E toda aquela emoção, todo aquele sentimento, toda aquela recepção maravilhosa logo se esvai. E aquela pessoa se esquece. Se empolgou com o discurso, achou belíssimo o discurso, chorou. Isso acontece muito em congressos ou nos antigos encontros do G12. Muita empolgação, muito fervor e tudo, mas aquilo tudo muito temporário, passageiro. Pessoa que não estabelece compromisso com firmeza. Põe a mão no arado e olha para trás. Outra expressão do Senhor Jesus. Em seguida, o Senhor Jesus diz que existem pessoas que recepcionam a palavra de Deus como a semente que cai entre espinhos. A terra é boa, mas está alastrada de espinhos. E a semente logo cresce, mas a plantinha é sufocada pelos espinhos. E diz o Senhor que os cuidados desta vida, os prazeres, as riquezas, simbolizam os espinhos que matam a planta. É que a pessoa recepciona bem a palavra de Deus, até experimenta um certo crescimento, mas logo lhe acontece uma série de coisas e de aparentes vantagens que o mundo lhe oferece, e esta pessoa se esquece da palavra de Deus. Estabelece tantos compromissos com o mundo que não tem mais tempo para Deus, que não tem tempo para que a palavra lance raízes profundas na sua vida. Semente, beira do caminho, coração, beira do caminho, semente que cai à beira do caminho é a mensagem arrebatada por Satanás, os envolvimentos humanos daquela pessoa arrancam da presença de Deus e da sua palavra. A semente que cai entre pedras é aquela pessoa que, ouvindo a palavra de Deus, recepcionou com alegria até, mas aquilo tudo muito temporário, tudo muito passageiro, aquela pessoa não mostra firmeza, ela se empolga com as coisas por alguns instantes, daqui a pouco ela já esquece, deixa tudo aquilo de lado e segue o seu caminho. A palavra a semente que cai entre espinhos simboliza a pessoa que recepciona a palavra de Deus e até demonstra um certo crescimento, mas logo se envolve com tantas coisas, com tantos afazeres, com prazeres, com ganhar dinheiro, isso e aquilo outro. E tem até gente que já não acredita mais em Deus depois que começou a ganhar algum dinheiro. E aquela pessoa se afasta, passa a prestar um culto a Mamon. O seu dinheiro controla a sua vida. Os prazeres controlam a vida. Aquela pessoa agora tem outros deuses no lugar do Senhor e se afasta da presença de Deus. Mas graças a Deus, que nesta parábola do Senhor Jesus, ele fala também da semente que caiu sobre uma boa terra. E a semente que cai em boa terra é a pessoa que recepciona a palavra de Deus com alegria também. Mas essa pessoa é firme, essa pessoa é constante. Essa pessoa estabelece compromisso com a palavra de Deus.
Essa pessoa se volta inteiramente para a palavra de Deus e quer obedecê-la. Ela não está buscando seus interesses. Os interesses pessoais não estão acima da palavra de Deus. Não, o que mais importa para esta pessoa é o que diz Deus em sua palavra. E ouvindo esta pessoa a palavra de Deus, ela fica compungida e ela se volta inteiramente para o Senhor. E ela se entrega sem reservas ao Senhor e ela quer caminhar sempre com o Senhor. Ela quer estar na presença do Senhor, ela quer se derramar na presença do Senhor. E sempre que medita na palavra de Deus, sempre que escuta o Evangelho, esta pessoa procura se submeter a Deus inteiramente. Ela está preocupada com o que significa a palavra de Deus, de fato. Ela não procura um texto que possa se adequar à sua vida, o texto que mais lhe agrada, o texto que não confronta. Ela não procura o texto que, afinal de contas, diz aquilo que eu gostaria de ouvir. Que palavra, me agradou, me deixou feliz. Sim, claro, a palavra de Deus nos deixa feliz, mas a palavra de Deus também nos confronta, nos corrige. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir, para nos chamar para o ponto certo. A palavra de Deus nos conforta, nos transforma de dentro para fora. Então, passamos a praticá-la. A pessoa que é semente que caiu em boa terra, pratica com avidez a palavra de Deus. Se consagra a Deus. Não, é o que a palavra de Deus diz. Não é uma leitura enviesada da palavra, mas uma leitura centrada em Cristo. Cristo como chave de interpretação das Escrituras. A pessoa entendeu a palavra de Deus, a pessoa agora passa a obedecer. O que é que o Evangelho diz? As pessoas e o mundo dizem isto e aquilo outro, mas o que é que o Evangelho diz? Meus amigos dizem de uma forma, mas o que é que o Evangelho diz? A cultura diz daquele outro jeito, mas como é que o Evangelho diz? A religiosidade popular, católico, romana, afro, protestante, mas o que é que a palavra de Deus diz? Ouvindo o Evangelho, esta pessoa se submete a ele. Eu ouvi o que o Evangelho disse. Eu me submeto, eu li o Evangelho, eu me submeto ao Evangelho. Não importa o que eu sinto, o que importa o que o Evangelho diz. Não importa o que eu quero, mas o que o Evangelho diz. É isto que é a pessoa que é semelhante à semente que caiu sobre boa terra. Quem é beira do caminho, escuta, mas pessoas e Satanás desfocam aquele indivíduo, aquela pessoa, e ela se afasta. Quem é semente entre pedras, que caiu sobre pedras, esta pessoa é até ávida por alguns instantes, por algum tempo com a palavra, mas logo perde o seu interesse. Ela mesmo se decide. Ela perde o interesse. Quem é semente entre espinhos é aquela pessoa que experimentou até um certo desenvolvimento nas coisas espirituais, nas coisas lá do alto, nas coisas do Evangelho, mas, afinal, riquezas, prazeres, afastaram aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Ela se esqueceu da palavra de Deus. Ela foi, amou o presente século, como diz Paulo. Demas amou o presente século e me deixou. Mas a pessoa que é boa terra, recebe a palavra de Deus, a acolhe, permanece. Tem altos e baixos. Tem muitas lutas, muitas aflições, muitas preocupações, muitas dores. Muitas aflições, muitas provações, mas permanece na senda, no compromisso, na vereda certa, caminha com a palavra de Deus. Auxiliado pelo bom Espírito Santo que habita em seu espírito, esta pessoa se volta cada vez mais para
palavra do Senhor Deus e deseja glorificá-lo nos seus gestos, atitudes, procedimentos, na sua prática do dia a dia. As práticas são regradas, aferidas pela palavra de Deus. A nossa única regra, já dizia a Reforma Protestante, a nossa única regra de fé e práticas são as Sagradas Escrituras. O que dizem as Escrituras? Eu as interpreto, e eu as coloco no meu coração, e eu as pratico no meu dia a dia. Que tipo de cristão você é? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoas somos nós? Somos aqueles que escutam, mas que dão ouvidos a Satanás e vão para uma outra direção? Dão ouvidos a pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor? Somos aquelas pessoas que perdem o interesse facilmente? Homem, pessoa de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, já dizia Tiago. Somos aqueles que, enfim, agora temos prata e ouro, temos riquezas e não me interessa mais a palavra de Deus? Ou somos aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, recepcionou-a com alegria e de reto coração retém a palavra de Deus? Versículo 15 de Lucas 8. De reto coração retém a palavra de Deus. Estes, diz o Senhor Jesus, frutificam com perseverança, ficam firmes na palavra de Deus. Este é o meu desejo, meu irmão, minha irmã, que nós fiquemos firmes na palavra de Deus. Fica aqui também o meu apelo como pastor da igreja, para que você entregue o seu dízimo, a sua oferta, seja fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas. É um ato voluntário, é o seu compromisso com Deus. Todos nós estamos vivendo dias difíceis, mas você precisa entregar, precisamos entregar as nossas contribuições para que a obra de Deus possa continuar sendo realizada aqui na Asa Norte. Então faça isso com voluntariedade, faça isso de coração, porque Deus ama aquela que contribui com alegria. Que Deus abençoe a todos. Eu vou orar encerrando esta palavra de hoje. Ó querido Deus, eu oro em favor de cada membro da IBAN, de todas as pessoas que acessam ou que vão poder acessar este vídeo, de todos os inscritos no canal. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja consolando, esteja alegrando, esteja renovando, esteja fortalecendo, esteja trazendo paz, alegria, suprindo as necessidades dos teus servos e servas. Não falte ao teu filho, à tua filha, recursos financeiros, para que possam, Senhor, suprir as suas necessidades. Guarda o teu servo, guarda a tua serva de todo mal. E eu, desde já, Senhor, consagro a Ti os dízimos e ofertas que os teus servos farão à causa do Evangelho, aqui representada pela primeira Igreja Batista na Asa Norte. Que não faltem os recursos da tua igreja, Senhor, para tudo que precisamos realizar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós agora e para todo sempre. Amém.